Olá, meus amores, eu espero que vocês estejam morrendo de saudade do mesmo jeito que eu estou de vocês, não é? Enquanto nós não podemos voltar às nossas rotinas diárias, as nossas aulas serão por aqui. Então, peguem um livrinho de matemática que nossa aula de hoje será Matemática, capítulo 3. Abram aí rapidinho e o tema do nosso assunto é Explorando o espaço e os corpos geométricos. O espaço representado. Nós sabemos que muitas vezes a gente precisa explicar ou até mesmo localizar lugares no espaço. E para isso nós utilizamos mapas. Através de um mapa nós podemos traçar rotas e essas rotas servem para a localização. Na rota, nós não podemos esquecer que o ponto principal são os pontos de referência. Por exemplo, vocês esqueceram um trabalho e precisam levar na minha casa. Professora, onde é que a senhora mora? Aí eu vou explicar. Eu moro na rua tal. Eu não sei onde fica, professora. Eu vou dizer, eu moro vizinho à casa da Maria. Vocês saberão quem é a Maria? Não, né? Então, para que vocês cheguem na minha casa com mais facilidade, eu tenho que indicar pontos de referências. E esses pontos de referência seriam o quê? Igrejas conhecidas no bairro onde eu moro, supermercados, postos de gasolina, padarias. Então, eu tenho que pegar pontos que sejam de fácil localização para quem chegar lá. E que muitas pessoas conheçam, porque se você chegar no meu bairro e disser assim, onde é que fica o posto de gasolina tal? A maioria das pessoas vão saber. Então, eles vão poder lhe informar, fazendo com que fique mais fácil você voltar para a minha casa. Depois disso, nós vamos para as coordenadas geográficas. Coordenadas, professora, mas o que é isso? Coordenada nada mais é do que um sistema utilizado para facilitar a localização. E como é que essas coordenadas funcionam? Primeiro, nós colocamos em um mapa linhas horizontais e linhas verticais. Agora, lembrando que a distância entre cada linha tem que ser igual, porque senão não vai ter uma coordenada, uma localização bem feita, não é? Então, em cada linha, nós vamos identificá-las através de letras e números. Professora, mas só pode ser letra ou número? A princípio, sim, mas aqui eu tenho que usar sempre número e letra? Não. Se você quiser, você pode usar letras, só letras, como também você pode utilizar só números. Nós colocamos números e letras para ficar mais fácil a visualização e a compreensão de todos. Aí, o que é que a gente fez aqui? Para cada linha dessa horizontal, eu representei por uma letra. E para cada linha na vertical, eu representei com um número. E como é que eu vou me localizar através dessas coordenadas? Eu tenho que pegar um número e uma letra e o cruzamento dela, aqui o número 3, cruza aqui em cima com a linha B. Então, o cruzamento dela é o que a gente denomina de coordenadas. Aqui eu tenho assim, João foi visitar os tios que moram no Rio de Janeiro. Ele procurou o endereço no guia de ruas da cidade e encontrou a imagem acima. Essa imagem vocês têm no livro de vocês, lá na página 76. Aí, olhando esse mapa, eu posso ver a casa do tio de João, simbolizados por essa bolinha vermelha, né? Como é que eu vou, no sistema de coordenadas, identificar? Eu vejo que a bolinha vermelha ela está na linha 4, cruzando com a linha B. Então, a localização da casa do tio do João é a coordenada 4B. Detalhe, sempre que vocês forem montar uma coordenada, o que vem primeiro é o que está aqui embaixo, viu? O que está posicionado nessa linha horizontal. Então, se aqui eu tiver um número, primeiro eu coloco o número. Se por acaso fosse uma letra, primeiro apareceria a letra, ok? Então, a localização da casa dos tios de João nada mais é do que o 4B, que é o cruzamento dessas duas linhas. E se por acaso eu quisesse saber a localização dessa praça aqui? Eu tenho aqui, Praça Nossa Senhora da Paz. Onde ela está localizada? Aqui, o cruzamento da linha 1 com a linha A. Então, o ponto de localização aqui seria 1
A. Agora, meus queridos, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, pausa aí para realizar as atividades da página 74 a 82. Pausa de verdade, viu? Só aperta o play novamente quando tiver com a atividade toda concluída. Vamos lá? Pausando. Continuando, e espero que vocês tenham realizado a atividade proposta. Vamos agora para mapas e croquis. Qual a diferença? O que é isso, professora? Olha só. Eu tenho aqui um exemplo de um mapa. O mapa nada mais é do que a visualização de cima de um determinado espaço. E esse mapa, ele tem que ser feito num tamanho reduzido proporcional. Eu não posso pegar qualquer desenho, pego minha régua, começo a desenhar um mapa de qualquer jeito, em hipótese nenhuma, viu? Vocês têm que saber, por exemplo, se o tamanho da rua 4 aqui nesse mapa, no tamanho real, realmente na vida real da gente, ele mede 4 quilômetros, eu não posso simplesmente chegar aqui, traçar uma linha e dizer, isso aí é a rua 4. Não, eu tenho que reduzir a escala. Como eu faria isso? Eu pego a minha régua e digo assim, vou fazer uma hipótese que 1 quilômetro da vida real vai representar 1 centímetro do meu desenho. Então, em cada centímetro eu coloco que equivale a 1 quilômetro. Então, se a rua possui 4 quilômetros, eu desenho 4 centímetros. Isso vocês têm que seguir essa regra à risca, porque mapa é a redução proporcional do tamanho real. Já o croquis, ele é como se fosse um esboço. Você pode fazer à mão livre, não precisa respeitar a regra do mapa, não precisa vocês saber de verdade o tamanho real, porque é mais um esboço. Eu fiz esse croquis aqui utilizando só linhas retas mesmo, representando, é a mesma representação do mapa, só que no esboço, eu não fiz medida nenhuma. Então, eu tenho aqui a representação da rua 2, a rua 5, a rua 7. E já que eu utilizei retas, nós vamos adentrar agora no assunto de retas. Olha só, se eu observar aqui essa rua 4 e a rua 7, nós podemos ver que essas ruas elas se cruzam. Quando duas retas se cruzam, ela recebe o nome de retas concorrentes. Observa aqui também a rua 4 com a rua 5. Elas aparentemente não estão se cruzando, mas se eu prolongo a rua 4, vai chegar um momento que ela vai cruzar a rua 5. Então, nós dizemos também que a rua 5 ela é concorrente à rua 4, a reta da rua 4. Aí agora olha aqui, ó, rua 5 e rua 7. Olha só, mesmo que eu prolongue essa linha tanto para baixo quanto para cima, as duas ruas, elas nunca irão se cruzar. Então, a gente nomeia essas retas como retas paralelas. As retas paralelas, por mais que você prolongue, nunca vai ocorrer cruzamento. Lembrando que toda reta ela é infinita. Não significa que se eu comecei a rua 5 aqui e terminei aqui essa reta, ela acaba por aí não, viu? São infinitas. Então, eu posso prolongar a quantidade que eu quiser, que a gente vai perceber que nunca vão se cruzar. Aí eu coloquei aqui o exemplo, retas concorrentes, elas se cruzam e as retas paralelas nunca se cruzam, por mais que eu prolongue, viu? Se eu tenho um exemplo aqui, ó, uma reta nessa situação, duas retas, vamos supor que a minha régua e o meu dedo são retas. Aí eu tenho nessa situação, eu estou vendo que elas não estão se cruzando, mas se eu prolongar essa reta aqui, não vai chegar um momento que ela irá se cruzar, então elas são concorrentes. Aqui a régua tem continuidade da reta, se eu prolongar essas duas retas no sentido contrário, elas não vão se cruzar. Mas se subir, elas se cruzam. Então, elas vão ser concorrentes sempre, viu? Por mais que elas só se cruzem aqui em cima e embaixo não se cruzem, elas são concorrentes. E agora, vocês vão dar mais uma pausa no vídeo para realizar as atividadezinhas da página 83 até 87, que é sobre mapas de croquis, viu? Pausa o vídeo. Lembrando que toda vez que vocês estiverem resolvendo a atividade, as que vocês tiverem mais dificuldade, dê uma marcadinha, porque no nosso próximo encontro, que será ao vivo,
Vocês vão poder tirar essas dúvidas comigo, tá certo? Lembre-se de marcar sempre para quando a gente tiver o nosso encontro através do Meet, vocês possam tirar essas dúvidas, que eu não quero ninguém com dúvida, ok? Lembrem de marcar. Vamos lá, pausa. Espero que vocês tenham feito as atividades propostas, viu? E vamos continuar o capítulo 3. O capítulo 3 agora nós iremos falar sobre sólidos geométricos. Olha só, muitos alunos têm dificuldade de identificar um sólido geométrico, saber a diferença de sólido para forma. Vocês tenham cuidado porque formas geométricas são aquelas que vocês aprendem na educação infantil. O círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, isso é o que a gente chama de forma geométrica, viu? Que são figuras planas. Já os sólidos geométricos são as figuras 3D, tridimensionais, que elas têm 3 dimensões, que é largura, o comprimento e a altura. Tem que ter cuidado para não confundir. Ó. Quando vocês vão assistir no cinema, vão assistir um filme, aí quando vocês escolhem uma seção 2D, vocês vão estar lá de frente para a tela e vão ver que vocês vão analisar a imagem apenas na tela do cinema. Já quando um filme é 3D, tridimensional, vocês precisam daquele óculos especial e vocês veem que a imagem é como se ela pulasse da tela do cinema. Essa é a diferença. Uma forma geométrica, ela é plana, ela só está naquele plano, que é o quadrado, o círculo, o retângulo. Os sólidos geométricos, eles têm aquele salto da superfície plana, então eles têm que ter a altura também. E os nossos sólidos geométricos, eles se dividem em 2, que são os poliedros. O que seriam os poliedros? Poli são muitos e edros são faces, então são um sólido de muitas faces. Mas como seriam essas faces? Olha, o poli também vem de polígono, que significa muitos ângulos. E o polígono, uma figura só é considerada um polígono se ele for composto de lados retos e fechado. No caso, o quadrado é um polígono, porque ele possui lados retos e é fechado. Já o círculo, ele não é considerado um polígono por ser arredondado, entendeu? Já os poliedros são aqueles sólidos geométricos, lembram, 3 dimensões, mas que possuem faces retas. Que eu trouxe uns exemplos aqui, ó. O cubo, que é considerado um poliedro, é um sólido geométrico que está classificado como poliedro, e o paralelepípedo, que aqui eu trouxe outros modelos de poliedros, que eu tenho um prisma de base triangular e eu também tenho um prisma de base pentagonal. Da mesma forma que eu tenho aqui outros modelos de poliedros, que são as pirâmides. Além dos poliedros, nós temos também os corpos arredondados. Como o próprio nome diz, é redondo, são aqueles que rolam. E a base dos corpos arredondados sempre serão circulares. Olha só, corpos arredondados, eles são circulares, a base deles, estão vendo? São círculos. Então, todo sólido geométrico que possui como base um círculo, ele é considerado um corpo arredondado. Além desses 2 que eu trouxe aqui, que é o cone, a base dele é circular, e o cilindro, nós temos também a esfera, a famosa bola de futebol de vocês. Além do sólido dividir em poliedros e corpos arredondados, os poliedros também têm a sua divisão. O poliedro, ele se divide em prismas, que temos aqui, ó, um prisma de base quadrangular e um prisma de base pentagonal. O nome dele é dado observando a base, certo? Se a base é um quadrado, a gente denomina como prisma de base quadrangular ou simplesmente prisma quadrangular. Já quando a base é um pentágono, 5 lados, como a base é um pentágono, nós denominamos ele como prisma pentagonal. E eu trouxe aqui, ó, esse também, que também é um prisma, só que a base é triangular. Então, prisma de base triangular, ok? Os poliedros também vão se dividir em pirâmides. Professora, mas não é a mesma coisa não? Não, viu? Olha só.
A pirâmide, todas as faces laterais delas são triangulares. Se você observar esses aqui que eu trouxe, as faces são retângulos. Ó, retângulo, face lateral do prisma pentagonal. Retângulo, a face lateral do prisma quadrangular. Já na pirâmide, todas as faces delas são triângulos. Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês também, ó. Uma pirâmide triangular e a pirâmide quadrangular, que também é denominada pela base. Base é um triângulo, pirâmide triangular. A base é um quadrado, pirâmide quadrangular. Outro detalhe que vocês têm que ter cuidado na hora de classificar os sólidos, os poliedros, é observar a diferença principal entre prismas e pirâmides. Observe direitinho. O prisma, ele possui duas bases. Tem a parte de baixo e essa parte de cima. Do mesmo jeito o pentágono, duas bases. Já as pirâmides, elas só possuem uma base, que é a de baixo. Aqui em cima eles possuem um ponto de encontro. Por isso que sempre as faces laterais de todas as pirâmides vão ser triângulos, por só ter uma base e aqui um ponto de encontro que a gente chama de vértice. Do mesmo jeito na quadrangular, todas as faces laterais são triângulos. Aqui no prisma, o único sólido que não vai ter uma face retangular vai ser o cubo, porque o cubo todas as faces são quadradas, né? Mas os outros prismas todos que existem, as faces laterais são retângulos, viu? Lembrando, duas bases para os prismas, uma base para as pirâmides. Faces retangulares prismas, faces triangulares pirâmides. Continuando, vamos para a planificação. Planificação, professor, o que é isso? A planificação, como o próprio nome já diz, é torná-lo plano junto com a superfície. E a planificação nada mais é do que você fazer o desenho da figura, que seria um sólido, de forma plana. Olha, ela está toda aberta, mas essa planificação tem que ser feita pensando como vai ser se eu dobrar, se realmente ela vai formar o cubo. Porque, olha, se eu colocasse esse quadrado aqui em cima, teria dois quadrados em cima juntinhos e os outros quatro aqui embaixo. Se eu dobrasse, eu conseguiria formar um cubo? Não, né? Porque ia faltar a base do cubo. Por isso que sempre quando eu for planificar, eu tenho que tomar esse cuidado. Quando eu recortar que for montar, vai formar o sólido geométrico que eu quero? Se formar, ok. Se não, você tem que pensar outra maneira de desenhar. Então, aqui eu coloquei a planificação do cubo, como seria o processo da montagem dele e o cubo pronto. Agora nós vamos para as vértices, faces e arestas. Eu trouxe aqui para vocês um modelinho de polígonos para facilitar essa visualização. Olha só, aqui eu tenho um cubo feito de palito de dente e jujuba. A professora, e a senhora quer dizer o que com isso? Observe direitinho. Eu coloquei jujubas aqui para representar os vértices do cubo, tanto em cima quanto na base, tá vendo? Os palitos de dente, eles estão representando as arestas desse polígono. Então, o que seria o vértice? O vértice nada mais seria do que o ponto de encontro das arestas. Sim, professora, e o que é aresta? Arestas são aquelas linhas que vocês utilizam para desenhar o sólido geométrico. Então, cada linha traçada no desenho do seu sólido, a gente conta como sendo uma aresta. Então, nesse cubo aqui, eu utilizei 4 palitos de dentes na base, tem 4 palitos subindo e tenho mais 4 aqui na tampa. Então, esse cubo possui 12 arestas. E jujuba, que são os vértices, ponto de encontro, lembra? Tenho 4 jujuba aqui na parte de cima e 4 na parte de baixo. Então, o cubo, ele possui 8 vértices. E as faces agora, professora? As faces nada mais é do que as formas geométricas que a gente desenha para compor o cubo. Lembra formas, figura de 2 dimensões, né? Então, aqui eu tenho, ó, quadrado. O cubo ele é formado por
a união de 6 quadrados. Então, eu tenho, ó, cada face dessa, cada quadrado desse a gente conta como uma face. Então, eu tenho 4 faces laterais, tem uma em cima e uma embaixo. Então, o cubo, ele possui 6 faces, certo? Aqui eu também trouxe, ó, uma pirâmide. A base da minha pirâmide, eu fiz triangular, um triângulo. Então, para montar a pirâmide, eu utilizei 4 jujubinhas, a pirâmide de base triangular, viu? Tenho as 3 embaixo e uma aqui no ponto. Então, eu usei 4 jujubas e 3 palitos de picolé, 3 palitos de dente, picolé não, viu, minha gente? 3 palitos de dente em cima e mais 3 embaixo. Então, ele possui 6 arestas, com 4 vértices e a face dessa pirâmide aqui, todas elas são triângulos, estão vendo? Olha, face triangular na lateral e a base dela também é formada por um triângulo. Então, eu tenho uma na base com 3 na lateral. Então, 4 faces essa pirâmide tem, 4 vértices e 6 arestas, ok? Eu trouxe aqui também nas formas para vocês visualizarem também, ó, pirâmide de base quadrangular. Então, quantos vértices eu terei aqui? Vamos contar comigo, ó. Ponto de encontro das arestas. 1, 2, 3, 4. 4 vértices na base, mas eu tenho um aqui em cima, viu? 5 vértices. Arestas, professoras, lembram? Arestas são as linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 em cima, 5, 6, 7, 8 na base. Juntando, dão 8 arestas e as faces, 4 faces laterais com a base, 5 faces. Então, a pirâmide de base quadrangular vai possuir 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. Aí aqui eu trouxe a imagem, se não ficou clara ainda. A face do cubo cada quadrado desse é uma face. As arestas, as linhas utilizadas para fazer o desenho. Então, cada linha dessa é uma aresta. E o vértice, que são os pontos de encontro das arestas. Ok? Agora, vocês irão realizar as atividades da página 89 a 99. E a nossa aula encerra por aqui. Eu espero que vocês anotem direitinho tudo o que fizeram, todas as dúvidas que tiveram, para quando no nosso próximo encontro eu conseguir tirar essas dúvidas de vocês. E até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, viu? Tchau!